Aline, do Entre Elas. Mais um episódio maravilhoso com uma convidada, né? Mais uma convidada. E assim, eu tô bem feliz porque a cada sábado tem uma convidada assim com história para contar, com algo a contribuir. Porque aqui, Eulália, é um café com as amigas. É um chá da tarde com as amigas. É uma tarde de terapia, porque sempre que a gente acaba esse podcast, a gente sai muito renovada com os exemplos que a gente recebe. Sim, sim. Com certeza, né? E cada um aqui tem um jargão. Janaína é a contadora de histórias. Adoro contar história. Então vamos. E eu estou a ouvir, porque eu amo escutar histórias. Então, tudo certo. E Kaline é a conselheira. Kaline é aquela conselheira, aquela que quando os ânimos estão... Porque tem convidada que a gente discorda e isso é normal, em qualquer roda de amiga, né? Sim. Então, Kaline tá ali para apaziguar. Nesse episódio, a gente tá gravando em um empreendimento, é o Belém. Eu sempre tava com dúvida aqui, como é a pronúncia? É Belém mesmo? É Belém, né? Belém. Olha, tá Belém, gente, eu tô errada. É Belém. Eu tava Belém. Belém. É Belém. Belém. Então vamos ali no Belém tomar um café? Alguns falam Belém, outros falam Belém. Mas o importante é que são muito bem acolhidos aqui e que realmente aqui é uma experiência, né? Uma experiência portuguesa com delícias, receitas portuguesas. A franquia também, ela é uma franquia pet friendly e assim aqui é tudo de bom. Se você quer experimentar nossas receitas, são receitas maravilhosas, vem aqui para Belém e venha degustar essas delícias aqui com os nossos convidados, com as amigas. Já vão chegar algumas delícias aqui da casa. E para quem não sabe, o Belém fica aqui no Live Mall, que inclusive aqui no Live Mall, a Eulália também tem um pet shop que fica no andar de baixo, né? Sim. Que além de empreendedora, a mulher firme e forte, a mulher, ela é médica veterinária, né, gente? Eu sou veterinária, eu escolhi a minha profissão por paixão, eu amo ser veterinária e também o meu hobby é cozinhar. Então, assim, eu juntei as duas coisas. Né, e também, uma das coisas que me fez eu vim para Belém foi porque eu tenho uma irmã que é casada com português e sempre eu gostei das comidas. Quando ela vinha, eu fui lá a Portugal, experimentei o pastel de nata, né, o famoso pastel. Que é o pastelzinho que vai chegar aqui. É o pastel de Belém, né? Que lá é maravilhoso, em Lisboa, e tem vários outros lugares, cada um com sua receita. E nosso carro-chefe aqui na Belém é exatamente nosso pastel de nata, que foi eleito uma das iguarias, uma das melhores, foi considerado o melhor pastel de nata da cidade de São Paulo, segundo a revista Veja. Nossa. Temos aqui a placa ali, para conferir. E aqui é o nosso carro-chefe. Além do nosso carro-chefe, os pastéis de nata, temos pratos especiais, principalmente o nosso bacalhau, o nosso prato bacalhau, que é delicioso. E uma curiosidade, é produção de vocês ou alguma coisa importada, assim? Nossa franquia, os produtos são todos fabricados em São Paulo, né? São mais de 40 lojas no Brasil todo, a maioria em shopping center, né? A questão da segurança, né? Do conforto do cliente. E assim, é uma franquia que realmente já está bem consolidada. Abriu uma nova agora em Maceió e uma recente agora em Salvador. E assim, é uma franquia que as pessoas gostam, eu atendo muita gente de fora que vem exatamente para cá, turistas que já vieram de outros lugares, de outras Belém, que realmente procuram a nossa cafeteria. E aqui, tudo aqui é uma linha de produtos de Portugal. Os vinhos são vinhos portugueses. O café é o Café Delta, que é fabricado em Portugal. Nosso Café Delta, ele é um café especial, tem um aroma mais adocicado, mais frutado. Então, assim, tem pessoas que vêm para cá, para Belém, além do nosso carro-chefe, que é o pastel de nata, eles vêm também à procura do nosso café Delta, que é um café maravilhoso.
quem toma não esquece. não esquece e vem repetir. E quem tem a Blém, eu vou A ser Blém. assim, quem tem a Blém Ela nas redes gostou de sociais. falar. Eu tive o prazer de conhecer a Eulânia hoje, e assim, vocês vão, se seguem a Blém no Instagram, vão ver muito ela, Sim. né? Então, assim, às vezes o cliente se sente tão perto de você porque você está nas redes sociais, Sim, aí sim, chega aqui sim. e lhe encontra. Sim. Aí, além dela ser a veterinária, que atende lá embaixo, gente, ela saiu aqui para atender Sim. lá embaixo. Ela também gerencia aqui o Café Blém e também tem esse papel nas redes sociais falando do próprio empreendimento dela. É porque, assim, desde muito pequena, sempre fui muito curiosa com relação a esse lado de empreendedorismo feminino, né? Eu já enxergava isso e, assim, a cada ano que se passava, eu fui crescendo e eu vi que aquilo ali realmente ia crescendo e hoje está aí o nosso empreendedorismo feminino, né? Em expansão mundialmente, né? Então, o papel da mulher na sociedade, na área do empreendedorismo, porque a mulher, a gente faz vários papéis, né? Somos guerreiras no sentido de ser dona de casa, do nosso lar, o papel de mãe e também o papel de empreendedora, né? E, assim, de empresária. Então, isso assim, eu acho que a mulher, ela realmente, nós somos guerreiras e eu fico muito feliz aqui por receber essas duas meninas maravilhosas. Obrigada. E participar, né, Dessa conversa de dessa amigas, conversa né? de amiga e assim, realmente eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E eu Prazer estava é lendo, todo nosso, prazer é né? todo nosso. E assim, a Eulânia trouxe uma pequena biografia na revista na qual ela fez parte. Eu estava lendo aqui e vi, assim, traços de coisas que você conversou, mas coisas que a gente não conversou. Veio de Sobre uma essa família questão grande, né, de uma também, família grande, com de muitas- 10 irmãos, 7 mulheres. Lá em casa, meu pai, por ser daquela pessoa do sertão, do interior, criou a gente meio que muito embaixo das asas. Eu nasci e me criei num sítio, são 7 mulheres lá em casa, são 10 filhos no total, 7 mulheres e 3 homens. E eu sempre me espelhei nas minhas irmãs com relação aos estudos. Eu via minha irmã, que gostava muito de dar aulas de inglês. Lá em casa, meu pai sempre focado no ensino, né? Meu pai era produtor rural, analfabeto, mas o sonho dele era ver os filhos formados. E realmente ele conseguiu isso. E assim, meu pai, ele é um exemplo na minha vida, um batalhador e que sempre me incentivou a estudar. Poderia faltar qualquer coisa, né? E também eu herdei esse lado comercial. Meu pai era muito querido, muito comercial. E assim, isso aí nasceu também. Eu peguei essa genética, Isso aí dele, essa né? genética do meu pai, que eu amo. Eu amo fazer amizade, amo ter contato com pessoas. Eu amo pessoas. Então, assim, esse lado comercial, tanto para o lado comercial profissionalmente, como no sentido de amizade, conhecer as pessoas, conhecer a história de cada pessoa. Eu fico fascinada com a história das mulheres, que são histórias que realmente inspiradoras. Né? Pois é. E aí você trouxe algo novo para João Pessoa, né? Você foi precursora de um feito novo que não tinha aqui. Eu fui a primeira veterinária a fazer acupuntura aqui em João Pessoa. Fui a primeira veterinária da rede de pet shop muito famosa, que é a Hobby Bichos. Sou muito amiga da proprietária, tenho amizade muito grande, antiga com Mabel, que é a CEO da Hobby Bichos. E assim, eu sempre aprendi muita coisa com eles. Mabel é uma pessoa maravilhosa, muito comercial também, que atende muito bem, atende com perfeição. Então, assim, eu sempre gostei. E hoje, se fosse para fazer de novo, eu escolheria a profissão de veterinária. E a acupuntura nasceu de uma paixão, o meu marido ser acupunturista médico. Aí eu pensei, por que não fazer acupuntura em cães? E aí eu me tornei a primeira veterinária a fazer acupuntura em cães, porque eu vi a necessidade. Aqueles animais com muita dor, principalmente hérnia de disco, né, que é uma doença que realmente afeta a coluna e dói muito. Então, assim, quando eu via que eu poderia diminuir o sofrimento desses animais
aquilo ali me deu um conforto muito grande, porque quando você ama os bichos, você quer vê-los bem. Então, para mim, saúde e bem-estar é o meu propósito. Eu como médica veterinária, é o que eu quero na minha vida, é diminuir o sofrimento desses animais. Ela falando aqui, aí eu pensei, eu vou perguntar qual seria o propósito dela. E ela, de repente, já falou assim, que o meu propósito seria, né, proporcionar isso para os bichinhos. E hoje, eu tenho uma gatinha, certamente você que está assistindo pode ter um bichinho, e é a família, né? Com Você certeza. quer que eles estejam ali bem. E ela foi visionária na questão do empreendedorismo dela, porque o pet shop dela é na frente de um café, só que ela viu que não poderia levá-los. Eu queria para mim, eu queria algo mais do que um pet shop. Sim. Eu queria unir os cães e os donos, tutores, num ambiente mais acolhedor, né? E diferente, né? Porque aqui é uma cafeteria pet friendly, e eu queria isso, eu queria unir mais. Então, os clientes, eles vão no meu pet shop, eles deixam seus cães lá, muitas vezes vêm para cá, faz o seu lanche, volta para pegar, e muitas vezes também trazem o seu cachorrinho, vem para cá, e aquela família, né? Porque você sabe, nós que temos animais em casas, nós não somos, os cães não são animais, eles são mais do que isso, eles fazem parte da nossa família, são os nossos filhos de 4 patas, não é? Pode atender. É um amor que você ter, como você não tem depois eu sem minha Morinha, chegar em casa e ver minha Morinha. Daqui que ela não queria nem ver animal, essa aqui, entendeu? Eu tinha pavor, eu tinha nojo, eu tinha tudo, mas hoje... eu passei, quando a Mora chegou, eu dei a Mora para o meu filho, eu pensei nele, porque era louco, aí eu disse, meu senhor, por ele eu vou fazer, me dá assim... uma tranquilidade no meu coração para eu tomar uma atitude mais sábia. Aí eu dei, mas mesmo assim passei 2 semanas sofrendo, mas depois... Mas a Mora foi conquistando espaço, conquistando o coração todo Não, mundo, eles... Quando a gente vai chegando em casa, o coração da gente não é só o dele, né? Mas o da gente também bate um pouquinho, porque a gente já sabe, a gente que ama os bichos, a gente que tem um animal em casa, a gente já chega em casa com aquela tranquilidade, sabendo que tem um animal que nos ama e que a gente pode abraçar, pode beijar. Ai, gente, não tem quem ama os animais, só quem ama sabe né? Dessa maravilha que é amar, ter esse amor, né, incondicional que são os cães. E aí, já que a gente falou sobre os pets, já que a gente entrou nesse assunto de família, né? Você contou a sua história, que foi criada pelo seu pai em sua inspiração. Mesmo na simplicidade, ele deu esse suporte, né? De proporcionar educação. E vamos fazer um parâmetro de Eulânia filha, do que teve lá, Eulânia, aí eu acertei. A filha que esteve lá atrás, todo o suporte, e a Eulânia mãe agora, porque a gente está numa geração, que é a geração Z, vamos supor, de 14 a 30 anos, que é uma geração bem diferente da nossa. De conceitos diferentes. Para você ver, fizeram uma pesquisa agora em Londres com 23 mil pessoas, né? De 13 a 30 anos. E aí, a pesquisa era feita de tipo, como era que esses jovens visualizavam as mulheres. A sua futura, quem não era casado, como era que ele visualizava a futura mulher. E 1 a cada 3 rapazes respondeu que a mulher tinha que ser submissa. E a palavra que eles usaram, a mulher tinha que obedecer. Então, Eulália está aí, e eu queria que ela falasse, assim, desse parâmetro, de como foi esse processo quando ela era filha, né, das referências que ela teve, e as referências que ela passou para os filhos dela, e como é que ela vê essa geração Z agora. Realmente é uma geração bem diferente. Eu cresci muito com meu pai, como eu falei, meu pai era do interior, e a gente foi criada, meu pai muito machista, mas é muito amoroso, sabe? E ele é muito cuidadoso, sempre dizendo que mesmo quando a gente casasse, a gente tinha que respeitar o marido para ter uma harmonia, né? Porque, segundo a minha sogra, a mulher sábia, ela edifica a casa.
quando eu falo de ficar em casa, não quer dizer que você seja submissa ao ponto de aceitar coisas que hoje as mulheres não aceitam. Estão distorcendo essa questão da submissão, como se o homem tivesse que mandar naquilo ali. Não é mesmo. É a questão do respeito. É o respeito. Valores, uma combinação de se ouvirem. Se você tem filhos, você tem que respeitar a opinião do seu marido como pai e ele tem que respeitar a sua opinião como mãe. Isso. Então, às vezes, existe atrito dentro de casa, mas a gente tem que observar que a gente não pode estar acima do marido no quesito de hierarquia, mas de respeito. Sim. Porque quando a gente fala no casal, né, quando a gente vai dar esse exemplo para os filhos, mesmo a questão da mulher, a gente também não pode querer mostrar que a gente quer ser melhor do que os homens. Não. A gente quer ter o nosso papel na sociedade com respeito, mas também não tirando o papel do homem, né? Que é o papel masculino, né? De uma liderança maior, mais forte, cabeça né? da casa, o cabeça, o líder, o provedor. Então, isso realmente é muito importante. E eu acho que a religião andam junto também. Quando você cria filhos com religião, cria um ambiente mais harmonioso. Eu acho isso muito importante na questão da educação com os filhos. É um parâmetro muito importante a questão da religião, né? Essa questão de submissão, como que cada pessoa tem um significado para essa palavra, uma coisa muito peculiar, né? Peculiar, a mulher. Então, tem aquelas mulheres que já nascem mais dominadoras, mas isso não quer dizer que elas não podem ser uma boa mãe. Não, mas elas nasceram mais para serem líder. Não quer dizer que elas não podem ser submissas. Essa submissão também não pode deixar de ser que uma mulher ela vai se sentir inferiorizada. Não, existe o respeito. Eu acho que o respeito e o valor à família é primordial, né? A família é a base de tudo, eu acho. Então, assim, diante dessa pesquisa, eu fiquei pensando, o que é que esses pais desses jovens, principalmente meninos, quando ele fala que as mulheres têm que obedecer aos homens, o que é que é ensinado? Não estão ensinando nada, amiga, hoje em dia. Ou o que é que, qual é os papéis, o que é que está entrando ali? Seria os movimentos, os red pill, os movimentos machistas, o quê? Ou em casa? Eu tive essa dúvida. Para essas pessoas, geração Z, estarem pensando assim, então seria um retrocesso? Eu acho que sim. Sem orientação, sem princípio. Fizeram comparação até de 50 anos atrás, que as pessoas 50 anos atrás nem pensavam dessa forma. Não. Hoje em dia, a misoginia, né, a ser gerado um ódio de nada. Uma aversão às mulheres. Isso, na nossa época, não existia. Não existia. Ao contrário, era o respeito, a mulher era para ser cuidada, ter aquele o zelo. Mulher. Era diferente. É porque a questão, eu acho assim, essa questão que você falou dos adolescentes, né? Talvez sejam por conta de outra criação. Por exemplo, antigamente, os filhos eram criados com os pais. Hoje, existem as babás, que então, às vezes, tem pais muito tempo na internet, não percebe o que está em torno, o que é que está acontecendo, né, na vida social da família. Fica muito tempo na internet, esquece esse lado, né? Mas, assim, eu acho que a educação também começa na escola. Exatamente. Não é? Então, assim, eu sou de acordo com cada ensino deveria existir religião. Na nossa época tinha ensino. Era. Hoje em dia são poucas. Não existe também por conta desses manifestos também, né? Porque aí na escola, vamos supor que ali tem várias pessoas de várias religiões e na escola, pelo menos na minha época, era católica, né? Sim. Aí começou também o evangelho, aí entrou católico e evangélico. Só que depois surgiram também mais outras religiões, aí eu não sei como ficou, né, essa questão. Eu acho que essa geração Z, ela está muito influenciada pela internet, né? Mas não quer dizer que ela não possa melhorar. Exatamente. Nós mulheres, como provedoras do lar, né? A gente tem esse papel importante na educação e ficar atenta
e Mas informar mais. mas é um essa, desafio. é um Sabe desafio. por quê? Porque eu não paro em casa. Graças a Deus, assim, eu tenho um filho maravilhoso, mas assim, quanto mais a mãe e os pais se ausentam, mais eles deixam isso aqui predominar. E na nossa época, entendeu? Quando os pais também, que no meu caso, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe eram os 3 expedientes, trabalhava manhã, tarde e noite. E não existia isso aqui, a gente teria... Ia pra rua, ia Eu brincar, acho que a questão da comunicação diminuiu bastante. Sim, porque dentro de casa não tem tanto diálogo por conta da internet, né? Hoje os pais saem, por exemplo, para um restaurante, a primeira coisa que faz é dar um tablet para uma criança, deixar ele ali isolado, e os dois aqui ou no celular, então, entendeu? Eu acho que a participação ela é primordial. Contato, o esporte, os pais terem acesso ao esporte com os filhos, né? Porque às vezes o pai trabalha o dia todo e o filho não tem tanto contato com os pais. Mas sempre eu acho que os filhos são espelhos dos pais. Verdade. Né? Então, é por aí. Deu até um alívio. Eu tô fazendo pilates com o Matheus. Sim. Tirei esse tempinho, porque né? eu posso trabalhar a semana toda, mas eu tenho um espaço com ele na segunda e na quarta-feira, porque a gente faz pilates. E é importante, né? É muito importante. Mas vocês falaram uma coisa muito certa, o distanciamento. Os jovens de hoje, vocês podem perceber, eles são isolados, eles são tristes, muitas deles são tristes, tem essa questão de depressão em jovens que não tinha, hoje temos. São jovens que não têm habilidade de fazer amizades. Então, mudou assim, realmente, mudou muito. Eles fazem amizade através do jogo, com quem, aonde, de onde é essa pessoa, ninguém sabe, entendeu? Quando os pais vão ver ou monitorar, já é muito tarde, já tem acontecido alguma coisa ou outra, né? Aí também tem também os jogos na internet. Os jogos, eles conversam com gente do outro mundo. Tá aqui a minha de prova para não deixar, né? Não que seja uma prática dela, mas a gente sabe das histórias que acontecem. É verdade. Né? É isso. Você falar do quê? Dos jogos? Disso aí? Dos jogos, né? Dos jogos pela internet, que as pessoas passam muito tempo, os adolescentes passam muito tempo jogando também, né? E eu fico pensando aqui, porque ela já tem, seus filhos são casados? Meus filhos são solteiros. Eu tenho um filho, Ricardinho, médico recém-formado, solteiro, e tenho Lília, que também faz medicina. Não construíram ainda a sua família, né? Não, são jovens ainda. E aí, quando tu pensa assim neles, nesse mundo que a gente tá, que as coisas não sei se estão mais fáceis, muitas vezes eu me pego pensando, as coisas hoje estão mais fáceis ou estão mais difíceis? Ou tá ali segmentado, para algumas coisas estão mais fáceis, para outras mais difíceis? É uma coisa muito pessoal, porque eu criei meus filhos muito colados, sabe? Então, assim, meu marido, todo final de semana, meu marido cria cavalos, e todo final de semana a gente ia para a fazenda, então a gente tem um contato muito grande com os filhos, então os filhos é meio que embaixo das asas. A gente criou os filhos, essas memórias afetivas, tanto que meu filho, eu vou direto para a fazenda, eu não aguento mais. Mas eles amam, né? Só que vai chegando na fase adulta, entra na faculdade, vai mudando um pouco. Mas é como você falou, as memórias afetivas é muito importante. O conselho que eu dou aqui, eu como mãe, é criar essas memórias afetivas. Isso é muito importante para o futuro do seu filho, né? No sentido de uma educação, dessa mudança, né? Dessa geração Z. O que é que a gente, mulheres, podemos fazer para melhorar mudar um pouco essa geração, né? Para o nosso bem e para o bem deles, né? Para o futuro, né? Para um futuro melhor para eles. Enquanto essa questão da violência com a mulher, a gente cada uma levantar a bandeira e é verdade. É inadmissível a gente 2026 e tantos casos assim. De feminicídio. Qual é a próxima mulher que vai acontecer? Uma mulher que a gente ama também? Não sei. Aumentou muito, mas eu acho com
a internet, aparecem mais, mas nunca deixou de ter o feminicídio. Sim. Só que está muito em ênfase, por quê? Porque estão aparecendo mais. A internet, ela faz essa ascensão, né? 2025 foi o maior ano, o maior índice De feminicídio. 1.600 e poucos casos de feminicídio esse ano. Ai, a hora do café. Olá, Ai, gente. gente, Ela também bolinho. queria um chocolate quente. Ah, já tá. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Esse aqui é o bolo de Esse é o bolo de laranja. É. Esse é o famoso, esse é o pastel, nosso famoso pastel de nata. Isso. Obrigada. Obrigada. Vou deixar o bolo para vocês. Eu fiz nessa quaresma, eu fiz meus seguidores lá sabem, mas eu vou contar aqui no canal. Eu fiz um voto de 30 dias sem açúcar. Ah, tá. Porque açúcar é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito do bolo, gosto do doce. Eu adoro doce. Mas assim, não é só não é, eu vou me privar disso. É mais sobre disciplina, é sobre doutrina, é sobre me controlar sobre algo que eu goste, sabe? Sim, Pra me fazer autocontrole mesmo, pra eu ter autocontrole. Porque se você não tem poder do que você vai comer, imagina outra coisa. Né? Então, assim, o pós disso tudo, eu já consegui fazer uma vez, então o pós disso é eu ficar mais determinada, mais doutrinada, mais focada. E sem falar que, assim, eu sei que aqui é uma tarde e tal, é uma vez perdida, mas todos os dias o açúcar faz muito mal. Muito mal. Não, uma das coisas que é muito bom para nós mulheres, os homens fazem isso também, mas a gente ter metas. Sim. Então, nós mulheres que somos empreendedoras, a gente também tem que ter metas. E uma das metas é a gente seguir aquele caminho que a gente quer conquistar. Muitas vezes com sacrifício e às vezes a gente tem que participar e seguir esse caminho de metas, né? Como você falou uma coisa legal, os homens têm isso, tem a questão dos hobbies, né? Dos hobbies. Que a gente muitas vezes acaba deixando pra lá, da individualidade. Falamos sobre, tanta coisa, amiga, a gente tava falando sobre porque quando a gente fala do universo feminino, a gente fala em hormônio feminino. Então é muito diferente, né? Nós mulheres dos homens, porque a gente vive o nosso hormônio feminino, né? Apesar da minha idade, já ter entrado na menopausa, mas eu não deixo de ser eu, né? A gente mexe um pouco, às vezes dá uma dor de cabeça, às vezes dá uma tontura, a gente muda um pouco o nosso humor, mas a gente não perde a nossa essência, a gente não deixa de ser. Eu não deixo de ser Eulânia, né? É verdade. E assim, os conselhos que eu dou para as mulheres, que a vida são etapas. Então, se a gente conseguir passar, já é um sucesso para nós. Então, a vida são etapas. E altos e baixos. Altos e baixos, E a gente começou a falar sobre a questão do feminicídio antes do café, né? Que você falou que em 2025 foi poucos casos. Foi o ano que teve mais ascensão, né? E aí, Eulânia falou também sobre que sempre teve, só que agora está mais evidente. Isso. O que está mais evidente também são falas que estão tidas como normalizadas, falas que não são normais, tendo uma normalização e tendo pessoas que aplaudem, que seguem, né, que tem ali como uma referência, coisa que não tinha o poder das redes sociais, tem isso também. São desejos que estão ali oprimidos de pessoas que se sentem confortáveis ver ali uma pessoa falando atrocidades, né? Desmerecendo muitas vezes o lugar que a gente tá, por ser mulher, que não é digno, disseminando ódio mesmo. Teve aquela trend que viralizou, de tipo assim, não sei se você viu, que era treinamentos para se a mulher dizer não na hora que você for pedir ela em casamento. Aí a trend era o seguinte, ele pedia, e se a mulher desse não, aí o cara esbofetear, não, isso é horrível. Machucava a mulher. Era tipo um vídeo ensinando como era que você tinha que agir diante de um não de uma mulher. Então, assim, aí virou engraçado, aí virou trend, aí as pessoas não têm noção do que é isso. A gente fala de preconceito. Eu acho também que depois da pandemia, como as pessoas adoeceram,
e ficaram muito tempo, os casais, as famílias ficaram muito presas, talvez o estresse aumentou, ou já estava a ponto de já existir esse... Eu acho que o problema já existia O problema antes, já né? O problema já existia vinha. e com a Ele pandemia estourou. estourou, não é? E essa questão do feminicídio é porque o homem, ele tem que respeitar. A gente está num momento de a gente ter esse respeito. E a gente, como mulher, também Gente, temos as a nossas nossa salvação fragilidades. foi aquela, como é, o da mulher que é Da Maria Maria da da Penha. Maria da Penha. Penha, que já veio, que é uma prevenção, né? Já veio a prevenção para poder chegar aos fatos, enfim. Aí que surgiu, no caso, agora Gente, A misoginia, né? a misoginia, eu o escutava feminicídio. histórias das mulheres, eu sempre escutei história das mulheres que trabalhavam na minha casa, que os maridos batiam nela, que empurravam ela, e elas não podiam fazer nada porque não existia essa lei. Hoje os homens têm medo, Uhum. entende? E essa questão do individualismo, o homem não aceitar que a mulher deixe. Se a mulher não quer mais, para que Aí insistir entra o que você falou, a saúde num mental. relacionamento que a mulher não quer continuar? E ele insiste como se a mulher fosse uma propriedade. Eu acho que a violência não precisa ser só a física. A violência já começa no verbal. É. Entendeu? Quantas mulheres não É, E passam para a aí? física chegar ali, Pra a mulher chegar, já é só andou por todos pontapé. os outros Isso. segmentos. A gente não pode só julgar o homem, mas assim, tem muitos homens realmente cruéis que não Que nada tem justifica, nada né? justifica, não. É. Tem coisas terríveis que a gente não podemos aceitar. Coisas que a gente Não. nem acredita. Mas Teve não. esse caso agora do cara da polícia, né? Que aconteceu com a menina, Sim. que era a esposa também, era da policial também. Sim, que ele matou porque Que ela não queria, né? Que ela não queria fazer atos, né, sexuais com ele. Isso Não. a gente não admite, não acredita que isso Não, existe, mas isso aí é tortura. tortura, Isso é minha tortura. gente. E a forma dele falar, Você áudios viu eles pegaram, que os áudios que dos vazaram áudios dele, por ser um homem a alfa e ela alfa, mulher beta, ele mas não queria obedecer. mas são os desses discursos dos red dos pill, red dos pills. movimentos, assim, que a Isso. mulher tá abaixo do Abaixo homem, deles. que é submissa num ponto assim, não é submissa que nem a igreja fala, mas é submissa submissa em termos de fazer o que ele obedecer. quer e tudo, na hora que ele Entendeu? quer, né? Falas falas altamente cruéis. E então, minha gente, já tem quase 40 minutos de conversa que E a daria. gente nem começou, né? A gente também poderia falar um pouco dessa questão da vida, né? Como as mulheres, toda mulher quer ser Cinderela. Sim, Não é? todo mundo Então, quer uma foi o Helena. que Deus, vamos que Deus defender colocou no também. coração de Vamos todos. defender o universo masculino Todo mundo quer também. ser uma Helena, Ai, né? quem não gosta de ganhar um buquê de rosas? Ah, Eu sim, gosto. com Não é? certeza. Eu amava quando meu Ser marido traz cuidados, aqueles é. buquês de rosa, né? Aquela rosa maravilhosa com aquele cheiro. É tudo de bom. Então, nós mulheres A mulher gosta de ser gosta surpreendida, disso. né? A mulher gosta de ser cortejada, Sim, amada, Uma né? coisa tão Uma coisa tão né? simples. Nós mulheres não queremos passar. Nós mulheres não queremos ser mais do que os homens. Não. Nós queremos Queremos nosso botar lado a lado espaço, não é? Nós queremos ser iguais no sentido de questão de humanidade, ser, né? Ser respeitada, Ser respeitada, né? ser amada. uma cumplicidade, né? Ela falou uma coisa tão simples para ela, mas assim que para mim já tomou uma proporção grande. Quando ela fala que o esposo dela, que também é médico, viajou e trouxe um kit de acupuntura para ela. E aí ele pensou, né? ele trouxe, e assim, aí ela foi, deu continuidade a esse processo, porque o Sim. que a gente vê hoje são os casais competindo entre si. É. Ele nunca teria uma sensibilidade de trazer algo que é do mundo dele para ela, porque, não, eu não vou fazer Sim. com que ela cresça aqui. Não, meu marido sempre diz, Eulânia, se eu curo as pessoas, por que você não pode curar os animais? Achei isso muito lindo. Para ela nem deu. Amor, ela falou tão simples, mas assim, para mim já teve outra proporção. Ele trouxe todo o material, ele trouxe as agulhas, eram agulhas específicas, trouxe livros, trouxe os bonecos com os pontos de acupuntura, assim. Então, realmente, eu fiquei muito feliz e dei continuidade, porque realmente eu me identifiquei. Né? Quando você se identifica e você faz aquilo por amor, você consegue abraçar tudo. Eu acho assim, quando você começa a namorar, que o namorado começa a não respeitar
Então você Hora do já, corte, aquilo ali já não vai dar vai ser um certo. corte bacana. Então, Já deu os o sinais, respeito, ele começa no namoro, os sinais. É. Né? Numa briga, você já começar a dizer coisa com o namorado, alteração de voz. Então, já começa ali. Se existe o respeito, é tudo. Não é? O respeito é tudo, Não. independente de cor, raça, sexo. O respeito é A tudo. base de tudo. É a base No de namoro a tudo. gente já sabe se vai ser leve ou não, né? É. E aí, quem vai ditar é o seu emocional, né? É. Seu emocional, quando tá forte, de poder enxergar e sair. Porque hoje temos o que? A dependência emocional. Mas aí isso é cena para o próximo podcast. Gente, tchau. Muito obrigada. São 40 minutos aqui maravilhosos com as amigas, de muito conhecimento. Foi maravilhoso. Eu estou muito Obrigada, feliz de ter Lália. recebido essas duas meninas maravilhosas aqui na Belém. E eu estou muito feliz. Até a próxima. Até a próxima. Beijo, gente. Beijo.